Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Não importa o quão incrível possa parecer, a vida constantemente nos dá sinais e dicas de que precisamos apenas prestar atenção e analisar a situação. Em algum momento, minha vida começou a ir ladeira abaixo e pensei que estava condenado. Mas essas dificuldades me ajudaram a entender uma coisa. Minha esposa está me traindo e eu decidi agir com certeza. Era uma quarta-feira típica. Eu me levanto e me preparo para o trabalho enquanto minha esposa Beth, com quem sou casado há 5 anos, consegue dormir um pouco mais antes de ter que acordar a si mesma e as crianças. Sou empregado em uma empresa de contabilidade de tamanho respeitável, com aproximadamente 100 funcionários, situada em Guelph, Ontário. Enquanto isso, minha esposa ocupa o cargo de gerente em uma loja de varejo. Eu mantenho o horário convencional das 9 às 5, enquanto ela trabalha nos turnos da tarde, gerenciando uma loja de varejo de roupas femininas até o horário de fechamento. Embora seja desafiador, pois só temos 2 noites juntos com nossos filhos, esse arranjo parece estar funcionando adequadamente para nós. Nos dias de semana, ela os deixa na creche e eu os pego no caminho para a casa do trabalho. Para manter nossos horários na creche, precisamos pagar por todos os 5 dias, o que leva a uma rotina em que ela mantém as crianças em um dos seus dias de folga durante a semana e cuida das tarefas da família no outro dia, enquanto as crianças estão na creche. Em mais alguns anos, ela deve se qualificar para uma promoção para gerente de área, o que envolverá viagens, mas também oferecerá maior flexibilidade em seu horário de trabalho. Isso significa que provavelmente poderemos jantar juntos na maioria das noites. Beth voltou recentemente da licença maternidade, então estamos apenas começando a nos estabelecer em nossa rotina com nosso filho George, de 1 ano, e nossa filha Belinda, de 3 anos. Hoje foi um dia de folga. Ainda estamos alugando um apartamento, mas quando as coisas se estabilizarem, começaremos a procurar uma casa. No geral, as coisas estão indo bem. Não é perfeito, mas temos que nos adaptar aos horários que nossas carreiras ditam. Sabíamos que seria esse o caso quando decidimos começar uma família. Enquanto dirigia para o estacionamento, ouvi alguém chamar meu nome. Francis, bom dia. Virando-me, vi meu amigo Jerry, que conheço desde a primeira semana de faculdade, quando ambos tentamos cortejar a mesma garota em uma festa da Semana dos Calouros. Bom dia, Jerry, eu o cumprimentei. Você ouviu falar de alguma reunião importante hoje? Não, tive que sair mais cedo ontem, ele respondeu. Mas tenho certeza de que saberemos tudo hoje de manhã. Você sabe como o chefe adora aqueles anúncios matinais para animar todo mundo. Com um sorriso, ele me deu um tapinha no ombro enquanto caminhávamos para dentro. Cheguei à minha mesa e comecei o trabalho do dia. De repente, um convite inesperado interrompeu nossa rotina, levando a uma reunião urgente em várias salas de reunião. A caminho da minha reunião designada, encontrei Jerry. Embora ele devesse comparecer a uma sessão diferente, ele optou por me acompanhar. A suspeita surgiu quando a presença estava sendo registrada na entrada de cada sala, e Jerry foi redirecionado para seu local original. Dentro da nossa sala de reunião, 12 de nós aguardávamos a chegada do presidente da empresa e do gerente do escritório de recursos humanos. Uma atmosfera de tensão enchia o ar enquanto trocávamos olhares nervosos. O presidente começou sombriamente: lamentavelmente, trago notícias infelizes. Perdemos o contrato com o Henderson Group. Como membros dessa equipe, todos vocês são afetados. Para alguns, hoje marca seu último dia conosco. Outros permanecerão durante o período de transição. Peço desculpas pela situação. Depois disso, minha mente ficou em branco. Lisa, a gerente de RH, então começou a distribuir nossos pacotes. Eu estava lúcido o suficiente para perceber que hoje marcava meu último dia. Fomos instruídas a voltar para casa e revisar o conteúdo dos pacotes.
Mais tarde, teríamos que retornar ao escritório para pegar nossos pertences de mesa. Lisa me deu um tapinha no ombro. Francis, desculpe, mas é hora de ir. Eu simplesmente assenti e me levantei do meu assento. Eu ainda me senti entorpecida pelo anúncio enquanto éramos escoltadas para fora do prédio. Alguém tinha recolhido nossas jaquetas e bolsas de nossas mesas e as entregou para nós quando saímos. Enquanto me acomodava no carro, a realidade de repente me atingiu. Lágrimas brotaram enquanto eu pensava em Beth retornando da licença maternidade. Como iríamos nos virar? Depois de uns 10 minutos, eu me recompus. A última coisa que eu precisava era me envolver em um acidente de carro no meio de tudo. Olhando ao redor, vi outros ainda sentados em seus carros. Sally, minha líder de equipe, chamou minha atenção. Sua maquiagem manchada de lágrimas dizia muito. Ofereci a ela um aceno simpático antes de dirigir para casa. Quando entrei na casa, Beth apareceu na esquina, perguntando, Francis, por que você está em casa? Eu. Foi tudo o que consegui dizer antes de desabar no sofá. Ela se juntou a mim, e eu comecei, você sabia que eu estava trabalhando na conta Henderson? Ela assentiu. Bem, a empresa perdeu e eu fui demitida. Lágrimas brotaram novamente. É temporário? Ela perguntou. Não, é permanente. Eles me mandaram para casa com papelada para analisar. Eu esperava um abraço reconfortante e uma garantia. Frases como, o que vamos fazer? Em vez disso, ela se recostou na cadeira, com uma mistura de raiva e decepção, a expressão que ela geralmente usa quando os planos dão errado. Acabei abraçando-a, murmurando, não se preocupe. Nós daremos um jeito. Levantei-me do meu assento, juntei o maço de documentos e segui para meu escritório em casa para uma revisão completa. Enquanto estava absorto nos papéis, peguei trechos da conversa de Beth no telefone. Embora o diálogo estivesse um pouco abafado, consegui captar fragmentos como, temos que cancelar. Não sei quando, e eu também me conheço. Ei, com quem você estava falando, querida? Eu gritei. Depois de um momento de silêncio, Beth respondeu, era a vizinha do lado. Ela mencionou levar os filhos para brincar, mas eu a informei que tínhamos que cancelar. Estranho, pensei, lembrando de nenhuma menção anterior de planos com a vizinha. Além disso, nossos filhos eram bem mais novos que os dela, então não teria sido um encontro para brincar de qualquer maneira. Voltando meu foco para os papéis, eu pretendia decifrar nossa situação atual. Com 6 anos de experiência na empresa, eles estavam nos concedendo 2 semanas de pagamento para cada ano de serviço, totalizando aproximadamente 3 meses de compensação. Pelo menos no futuro imediato, estávamos financeiramente estáveis. Rapidamente peguei meu currículo, reconhecendo a urgência da situação. Durante a hora seguinte, eu o atualizei diligentemente, mantendo o foco como sempre. Meu plano era deixá-lo pronto antes do almoço e, então, mergulhar na busca por emprego à tarde. Beth apareceu algumas vezes, sua expressão ainda marcada pela ansiedade. Eu a tranquilizei sobre o pacote de pagamento de 3 meses e nossas perspectivas. No almoço, Jerry ligou para saber como eu estava. Fazendo o melhor que posso, dadas as circunstâncias, respondi. Como Beth está lidando com isso? Ele perguntou. Ela não está reagindo como esperado. Em vez de ficar preocupada, ela parece mais incomodada, como se eu estivesse atrapalhando seus planos, expliquei. Provavelmente é apenas um território desconhecido para vocês dois. Ela vai se adaptar, Jerry ofereceu. Você provavelmente está certa, eu concedi. Talvez devêssemos nos encontrar quando eu tiver resolvido tudo. Parece um plano, ele concordou. Depois do almoço, naveguei por vários sites de emprego e consegui descobrir cerca de 6 oportunidades de emprego que valem a pena se candidatar. O resto da tarde foi dedicado a elaborar cartas de apresentação personalizadas e refinar meu currículo para cada posição antes de enviar as inscrições. Agora, tudo o que resta é esperar. O jantar passou relativamente tranquilo até que Belinda tomou a iniciativa de levantar nosso ânimo e nos fez ter ataques de riso.
Estávamos ansiosos para manter nossos horários na creche e seguir a rotina habitual das crianças, então elas frequentavam a creche em seus dias normais. No entanto, Beth optou por um pouco de travessura brincalhona antes de ir trabalhar. Eu não tinha notado isso nela antes. Devido à nossa agenda de trabalho ocupada e ao nascimento recente do nosso segundo filho, nossa intimidade tinha sido reduzida para cerca de uma vez por semana e, para ser honesto, não era particularmente emocionante. Geralmente estávamos muito exaustos. No entanto, no primeiro dia em que ela estava completamente livre do trabalho, depois de levar as crianças ao jardim de infância, ela me surpreendeu ao se vestir de forma provocante e me levar para o quarto. Ficamos perto por uma hora até que ela teve que voltar ao trabalho. Usamos proteção porque não tínhamos certeza se deveríamos ter um terceiro filho e Beth sempre sofria de efeitos colaterais quando tomava pílulas anticoncepcionais, então ela se absteve delas até que tivéssemos certeza de nossa decisão. Quando estávamos deitados na cama, perguntei: o que nos levou a fazer isso? Achei que você poderia precisar de ajuda, ela respondeu, sorrindo e me beijando. Eu certamente não iria reclamar. Assim que ela foi embora, retomei minha busca por emprego. Essa era minha ocupação principal agora. Depois de algumas semanas, o único aspecto positivo era a intimidade. Eu era o menos experiente entre os outros 6 que tinham sido demitidos e com a economia em crise, apesar de ter comparecido a algumas entrevistas, nenhuma resultou em uma oferta de emprego. Então, recebi uma notícia de outra empresa. Eles marcaram uma entrevista para o dia seguinte. Liguei para a Beth no local de trabalho para informá-la. Ela afirmou com confiança que essa oportunidade daria certo. Ela simplesmente sabia disso. A entrevista foi marcada bem cedo. Como o trabalho era em Kitchener, eu tinha meia hora de carro pela frente. Eu estava confiante sobre como a entrevista foi e estava otimista sobre minhas chances. Eles mencionaram que tinham mais alguns candidatos para entrevistar e que me informariam sobre sua decisão na semana seguinte. Cheguei em casa me sentindo animado, mas, ao chegar, fiquei perplexo. Beth me cumprimentou na porta e perguntou como foi. Não foram tanto as palavras dela, mas sim seu comportamento geral. Ela tinha aquela expressão familiar satisfeita que ela geralmente tem depois que tivemos intimidade, embora não tivéssemos tido hoje. Acho que minha expressão entregou algo. O que há de errado? Ela perguntou. Ah, nada. Eu me recuperei rapidamente. Eu estava apenas refletindo sobre uma das perguntas que me fizeram. Bem, tenho certeza de que você fez bem, ela me tranquilizou, me abraçando. Essa foi outra anomalia. Senti um cheiro do cabelo dela. Normalmente, ela toma banho antes de ir para o trabalho, o que seria em uma hora, mas ela já tinha tomado banho. Algo não batia. Beth não iniciou intimidade comigo nos dias seguintes. Parecia que ela havia satisfeito algum desejo e não precisava de outra dose ainda. Enquanto aguardava o resultado da minha entrevista recente, outra empresa de Kitchener entrou em contato comigo e marquei outra entrevista matinal. Beth estava programada para trabalhar novamente hoje, então, depois do meu banho, discretamente coloquei um fio de cabelo em seu frasco de shampoo. Sentindo-me inspirado, também coloquei um fio de cabelo no meu próprio frasco de shampoo, garantindo que ele não molharia se Beth decidisse tomar banho. Tirei uma foto da configuração para a comparação posterior. Beth me deu um beijo de boa sorte e então eu parti. Apesar dos meus esforços para manter o foco, senti que a entrevista correu bem. No entanto, a entrevistadora não compartilhou o mesmo sentimento. Ela mencionou francamente que minha experiência, focada principalmente em um cliente nos últimos 6 anos, não tinha a amplitude que ela buscava. No entanto, ela expressou uma simpatia por mim e prometeu me manter em mente para oportunidades futuras. A jornada de volta não foi alegre. Embora não tivesse passado muito tempo desde minha demissão, eu esperava mais entrevistas e respostas positivas. A decepção aumentou quando meu antigo empregador ligou para me rejeitar. Sem explicação. Agradeci educadamente e encerrei a ligação, sentindo que estava dando strikeout sem nenhum resultado até então. Cheguei em casa e encontrei Beth no mesmo estado em que estava depois da entrevista anterior, ostentando aquela aparência recém-arrebatada. De novo.
Apesar da minha frustração, relatar as notícias decepcionantes da entrevista de hoje não pareceu mudar seu humor. Pedindo licença para ir ao banheiro, decidi segurar a notícia da entrevista anterior até confirmar minhas suspeitas no chuveiro, buscando consolo na familiaridade de um plano. Droga, murmurei baixinho. Tanto o shampoo dela quanto o meu estavam deslocados e úmidos. A foto que tirei nem era necessária. Ela não era a única que precisava de arrumação. Estava claro que ela tinha sido infiel. Respirando fundo, sentei-me no vaso sanitário, pensando no que mais poderia dar errado na minha vida. Depois de uns 10 minutos, Beth bateu na porta. Você está bem, querida? Ela perguntou. Só um momento, respondi, abrindo a porta. Pela primeira vez, ela pareceu genuinamente preocupada comigo, embora minha angústia fosse proveniente de mais do que apenas a procura de emprego. Ela me abraçou. Nós vamos superar isso. Faz apenas algumas semanas. Continue se inscrevendo, e alguma coisa eventualmente dará certo. Eu dei um pequeno sorriso para ela, recebendo outro abraço e um beijo na bochecha em troca. Desculpe, mas preciso me preparar para o trabalho, ela disse. Saindo do banheiro, ela prosseguiu com sua rotina de banho habitual, talvez para manter as aparências. Depois que ela saiu para o trabalho, continuei enviando candidaturas a empregos, expandindo meus parâmetros de busca enquanto elaborava meu plano simples. Mais tarde naquela noite, desfrutei de um jantar maravilhoso e passei um tempo de qualidade brincando com as crianças antes de colocá-las para dormir. Quando Beth voltou para casa, dei as boas notícias fabricadas. Beth, lembra daquela entrevista de alguns dias atrás? Eles me pediram para vir para uma segunda entrevista amanhã de manhã. Ela me abraçou, dizendo, que notícia fantástica. Espero que tudo corra bem amanhã. Tenho certeza que sim, respondi, embora não da maneira que nenhum de nós esperava. Na manhã seguinte, acordei e tomei um banho, me preparando como se estivesse realmente indo para aquela segunda entrevista. Beth já estava acordada, preparando o café da manhã para mim e me desejando sorte. Depois, voltei para o nosso quarto para terminar de me vestir. Encontrando-me sozinha, discretamente puxei um canto da cortina, permitindo uma pequena olhada para fora. Com um beijo de despedida de Beth, saí de casa. Em vez de prosseguir para Kitchener como antes, dirigi de volta para casa depois de deixar as crianças na creche. Estacionando discretamente na esquina, caminhei de volta para casa, avistando um carro familiar na garagem. Reconheci instantaneamente que era do ex-namorado dela, Bill. Eles foram namorados no ensino médio, mas se separaram quando ele começou a trabalhar na oficina mecânica do pai enquanto ela cursava a universidade em Toronto. Bill se casou desde então, tendo até 3 filhos com a esposa, uma amiga da minha esposa que ele engravidou durante o 3º ano de faculdade dela. Minha esposa até foi madrinha de casamento deles, mas tudo isso ocorreu antes de eu conhecer Beth. Eu conhecia Bill muito bem, pois ocasionalmente nos encontrávamos algumas vezes por ano. Ele agora administra a oficina mecânica do pai após o afastamento dele devido a um ataque cardíaco. Entrei silenciosamente nos fundos do complexo de apartamentos. Nossa unidade ficava no 2º andar, e eu conseguia discernir os sons de prazer deles emanando do quarto. Rapidamente, ativei a câmera do meu telefone e comecei a gravar. Utilizando uma mesa de piquenique próxima, posicionei-me para alcançar a janela, garantindo uma visão clara através da lente. Consciente do risco de ser descoberto por ela ou por um vizinho curioso, eu pretendia capturar apenas as filmagens essenciais. Meu objetivo era capturar os rostos de ambos, e a sorte estava do meu lado quando eles mudaram de posição, me concedendo a desejada foto de dinheiro para uma visão clara de suas expressões. Com a gravação completa, eu furtivamente recuei para o meu carro. Dirigindo pela cidade, busquei consolo e contemplação em um restaurante. Estava claro que o advogado de divórcio era a prioridade. Felizmente, com Beth trabalhando à tarde, tive tempo de sobra para fazer ligações, mas Bill não conseguiu escapar das consequências por destruir minha família. Enquanto eu tomava meu café, resolvi investigar Bill. Abrindo sua página do Facebook, encontrei informações esparsas, então me voltei para sua esposa, que parecia documentar cada momento de sua vida.
Depois de rolar por suas postagens e fotos, a situação piorou. A filha mais velha deles tinha acabado de fazer 9 anos. A esposa de Bill havia postado uma série de fotos mostrando-a em diferentes idades. Aos 3 anos, a filha de Bill parecia-se assustadoramente com a minha. Há quanto tempo Beth estava com ele? Os filhos eram meus? Bati meu punho na mesa, atraindo olhares no restaurante. Murmurando um pedido de desculpas, paguei a conta e fui embora. Beth estaria esperando em casa. Chegando em casa, me recompus. Quando ela perguntou sobre o emprego, menti, dizendo que não tinha conseguido. Era a maneira mais fácil de esconder meus verdadeiros sentimentos na época. Fiquei escondido no meu escritório enquanto ela se preparava para o trabalho. Pouco antes de partir, ela enfiou a cabeça para dentro e garantiu: "Não se preocupe. As coisas vão dar certo na próxima vez." Eu sorri, levantei do meu assento e a abracei. Manter as aparências era crucial. Depois que ela foi embora, liguei para um amigo, um advogado de divórcio que eu conhecia da universidade. Ele havia sido admitido na Ordem dos Advogados apenas 2 anos antes. Sua motivação surgiu dos maus-tratos sofridos por sua mãe pelo advogado de divórcio durante a separação de seus pais. Desgostoso com a infidelidade de seu pai, ele estava determinado a garantir que outros não fossem injustiçados de forma semelhante por cônjuges infiéis. Ele parecia a escolha perfeita para mim. Jim, infelizmente, preciso dos seus serviços. Você pode me encaixar hoje? Perguntei ao falar com ele pelo telefone. Você tem certeza? Ele perguntou. Tenho, e tenho as evidências para comprovar isso, respondi. Entendido. Sinto muito ouvir isso. Tenho uma vaga a 1h30, ele confirmou. Cheguei ao escritório dele a 1h30. Sentamos e fomos direto ao ponto. Francis, peço desculpas por ter que trazê-lo nessas circunstâncias. Tem certeza? Fiquei em silêncio, pegando meu telefone e reproduzindo o vídeo. Tudo bem. Você tem certeza, ele disse. Você tem alguma ideia de quanto tempo isso vem acontecendo? Então compartilhei com ele o que descobri no Facebook. Você sabe como posso verificar se são meus? Infelizmente, já lidei com um caso semelhante antes, em que a paternidade precisava ser confirmada. O teste em si não é complicado, mas para fins legais, a coleta da amostra precisa ser testemunhada. Parei brevemente, considerando a situação. Percebendo que era sexta-feira, propus. Você estaria disponível para testá-los, digamos, na próxima quarta-feira? Claro, isso funciona. Você ainda vai buscá-los na creche enquanto ela estiver no trabalho, certo? Ele perguntou. Sim, eu confirmei. Por que você não leva as crianças para jantar na minha casa? Elas podem brincar com meu filho e podemos combinar de levar as amostras enquanto estamos lá, ele sugeriu. Isso parece um plano. Vai aliviar minha mente ter clareza, eu admiti. Francis, não se preocupe. Eu cuido de tudo para você. Os resultados de DNA geralmente levam de 5 a 7 dias úteis, então teremos que esperar algumas semanas por eles. Em Ontário, os divórcios não podem ser finalizados até que vocês tenham vivido separados por pelo menos 1 ano, mas há exceções para circunstâncias como adultério. Vou pressionar por uma isenção com base nisso. Sugiro que esperemos para finalizar o processo até termos os resultados do DNA, ele aconselhou. Eu concordei com a cabeça. Ele continuou. Além disso, em relação às finanças, você tem sido incrivelmente solidário ao longo dos anos. Nós cuidaremos desse assunto e você não precisa me reembolsar até que tenhamos resolvido tudo. Obrigado, sou grato por isso, respondi. Apertamos as mãos e eu parti. Continuei minha jornada optando por visitar uma clínica sem hora marcada. Eu queria confirmar meu status de DST. Dadas as circunstâncias, eu não podia confiar em nada. Quando você está em uma situação difícil, mas tem um plano de ação para se manter ocupado, é administrável, mas esperar pode ser uma história diferente. Felizmente, as crianças me mantiveram ocupado durante o fim de semana e parece que a última dose de Bill de Beth a manteve satisfeita por enquanto.
O pensamento de que as crianças poderiam não ser minhas me deixou um pouco para baixo. Essa foi a parte mais difícil. Mas se não fossem meus, então a traição de Beth seria imperdoável e eu precisaria seguir em frente. Agora minha preocupação era passar pela segunda e terça-feira, quando Beth estava de folga. Achei que seria uma boa ideia fazer passeios de um dia para me manter distraída e talvez explorar as coisas mais com Beth. Na segunda-feira, visitamos um safari animal próximo, onde os babuínos tentam roubar os espelhos laterais do seu carro. Então, na terça-feira, fomos a um parque aquático. A melhor parte foi que estávamos todos cansados demais para qualquer coisa extra depois. Quarta-feira chegou e Beth voltou ao trabalho. Parecia que ela estava com fome da porção deles porque, de manhã, depois de levar as crianças, ela começou a me molestar, insinuando intimidade. Fingi depressão e expliquei que não estava no clima devido à falta de perspectivas de emprego ultimamente, embora isso estivesse realmente me incomodando. Não era tanto quanto a suspeita de infidelidade dela. Mencionei a ela que Jim tinha ligado preocupado com minha perda de emprego e me convidado para jantar. Senti que era importante ser transparente com Beth, só para garantir, caso Belinda tivesse mencionado algo a ela. Decidi passar o dia com as crianças. Independentemente da paternidade delas, eu me importava com elas e continuaria sendo o pai delas até que me dissessem o contrário. Recebi uma ligação da clínica confirmando que eu estava livre de DSTS. Por enquanto, eu precisava manter as aparências. Então, contanto que usássemos preservativos, não vi mal algum em aproveitar a intimidade ocasional. No entanto, tomei cuidado para não correr riscos. Mais tarde, fomos ao Jeans para jantar. A conversa girou em torno da procura de emprego e das crianças, evitando qualquer menção a Beth e a mim. Depois do jantar, os associados de Dee chegaram. George foi cooperativo. Ele não revelou nenhum segredo e conseguimos obter sua amostra sem que Belinda percebesse. Com Belinda, nós criamos uma pequena diversão. Nós nos entregamos ao sorvete. Eu a desafiei, propondo que um cotonete era superior a uma colher para consumir sorvete. Ela achou minha sugestão divertida, então nós dois usamos cotonetes para pegar um pouco de sorvete e depois o chupamos. Depois, entregamos nossos cotonetes para o tio Jim, que os passou para os associados. Um deles analisaria os cotonetes pela manhã. Belinda descartou o jogo como algo sem sentido. Ela acreditava firmemente que colheres eram muito superiores. Com amostras coletadas, tudo o que restava era esperar uma semana e um pouco pelos resultados. Na semana seguinte, continuei procurando outro emprego, mas não passei em nenhuma entrevista. Mantive um relacionamento com Beth, mas limitamos nossas atividades à intimidade, evitando qualquer outra coisa. Apesar de ela ficar chateada às vezes, não fiz coisas que não combinavam comigo. Na sexta-feira de manhã, Dee ligou e me pediu para ir ao escritório. Cheguei na hora do almoço e encontrei meu amigo Jerry já lá, o que me pareceu ameaçador. Francis, os resultados da análise de DNA foram recebidos. Jim começou solenemente. Eles confirmaram que, embora tenham o mesmo pai, não é você. Não consegui conter minhas emoções e cobri meu rosto com as mãos, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Jerry sentou-se ao meu lado, oferecendo seu apoio. Francis, eu realmente sinto muito. Após um breve intervalo, eu me endireitei e limpei os últimos traços de lágrimas dos meus olhos. Eu já tinha antecipado esse resultado há algum tempo, tendo refletido sobre vários cenários nas últimas semanas. E agora? Perguntei. Jim presumiu. Imagino que você esteja pensando em entrar com o processo, certo? Olhei para Jerry, que ofereceu sua aprovação silenciosa. Absolutamente. No entanto, tive tempo de sobra para refletir. Podemos iniciar os procedimentos de divórcio sem mencionar inicialmente o adultério ou os filhos e depois alterar o processo para incluir esses detalhes. Certamente, mas por quê? Jim questionou. Quero pegá-la desprevenida. Meu objetivo é dar um golpe duplo, primeiro com o divórcio e depois com a revelação dos resultados do adultério e da paternidade, expliquei. Podemos providenciar isso. Como você gostaria de prosseguir? Jim perguntou. Aqui está meu plano,
Comecei. Jerry gentilmente me ofereceu seu quarto extra se eu precisasse de um lugar para ficar, e eu lhe assegurei que definitivamente aceitaria a oferta. Como estávamos alugando e economizando para nossa própria casa, todos os nossos ativos eram em dinheiro, totalizando cerca de 60 mil, excluindo nossos fundos de aposentadoria. Com meu novo emprego, eu estaria ganhando aproximadamente o mesmo que Beth, então agora que a pensão alimentícia não era mais uma preocupação, nossa divisão financeira deveria ser direta. No entanto, eu pretendia ser um pouco astuto sobre isso. Jerry tinha tirado a tarde de folga para me ajudar, provavelmente pensando que ele só me faria companhia, mas eu tinha outros planos em mente. Fomos a brechós para comprar roupas de segunda mão. Então voltamos para minha casa. Começamos a organizar meus pertences, substituindo alguns por roupas de segunda mão que comprei em brechós. Peguei alguns paletós baratos para substituir meus ternos de sempre. Guardei algumas peças de roupa para o fim de semana e um terno para segunda-feira, com o objetivo de manter a aparência dos armários. Como ela estava ocupada com o trabalho no fim de semana, eu esperava que ela não notasse a troca, temendo que um armário vazio pudesse denunciá-la. Eu pretendia embalar mais durante o fim de semana, mas os itens restantes caberiam facilmente no porta-malas do meu carro, o que planejei fazer no domingo antes de ela voltar do trabalho. Segunda-feira marcou o dia do divórcio, isto é, informei Beth que tinha conseguido outra entrevista para segunda-feira de manhã. Prevendo que ela seria atendida em casa por volta das 10 da manhã, assegurei que estava estacionado ali perto com meus pertences no porta-malas, pronto para observar a chegada do oficial de justiça no prédio de apartamentos. Depois, fui até a casa de Jerry. Como Jerry e sua esposa estavam no trabalho, eles me confiaram uma chave da casa deles. Enquanto eu ia para lá, meu telefone tocou incessantemente e vibrou com ligações e mensagens de texto, sabendo que eu tinha definido o toque dela para Freedom, de George Michael. Eu escolhi ignorar as ligações, optando por responder as mensagens mais tarde enquanto desfrutava de uma bebida. Estacionei meu carro na garagem e fechei a porta como precaução caso ela viesse me procurar. Depois de terminar de mover as caixas para o quarto de hóspedes, Jim ligou inesperadamente. Jim, essa ligação me pegou de surpresa. O que está acontecendo? Perguntei, sorrindo. Eu podia ouvi-lo rir enquanto ele respondia, por algum motivo, Beth está explodindo meu telefone. Eu ri. O que você disse a ela? Bem, depois de acalmá-la, eu a aconselhei a contratar um advogado e pedir para o advogado dela entrar em contato comigo. Você não vai se comunicar diretamente com ela. Tudo vai passar por mim, ele explicou. Perfeito. Vamos dar um tempo antes de marcarmos uma reunião. Quero que ela fique um pouco preocupada, comentei. Com isso, encerrei a ligação. As ligações subsequentes vieram dos pais dela. Eu os apreciei, mas queria ter todas as informações antes de discutir a filha deles e suas ações com eles. Jerry ligou cerca de 1 hora depois para saber como eu estava. Ele mencionou que Beth o havia procurado. Ele alegou ignorância sobre meu paradeiro e fingiu surpresa quando ela mencionou os papéis do divórcio. Eu deveria ganhar um prêmio pela minha performance, ele comentou. Na quarta-feira, seu advogado contatou Jim. Eles propuseram uma reunião para a próxima segunda-feira. Jim perguntou sobre a duração da reunião. Depois de considerar, optei por um prazo menor. Como segunda-feira era o dia de folga dela, eu queria aproveitar meu fim de semana, então pedi que a reunião fosse marcada para esta sexta-feira. Que ela tirasse um tempo para isso. Sexta-feira chegou. A reunião estava marcada para depois do almoço no escritório de Jim. Cheguei cedo e almocei com Jim para evitar encontrar Beth no caminho. Quando chegaram, ela parecia horrível. Perfeita. Jim começou a falar, mas Beth interrompeu. Por quê? Ela exigiu. Eu fiquei em silêncio, apenas fixando-a com um olhar. Jim interrompeu, isso ficará claro em breve. Vamos prosseguir com nossa proposta. Então, o advogado dela falou. Esta proposta não vale nada. Você está pedindo pensão alimentícia. Jim respondeu, apenas enquanto Francis estiver desempregado e então nenhuma pensão para nenhuma das partes quando ele encontrar um emprego. O advogado dela franziu o senho.
E não há menção de pensão alimentícia. Dee olhou para mim e sorriu. Bem, é justo que o pai das crianças contribua com pensão alimentícia, não é? O outro advogado pareceu confuso e respondeu. Bem, sim. A expressão de Beth lembrava alguém antecipando um golpe pesado. Nesse caso, ela deveria buscar pensão alimentícia do pai, Dean declarou, reclinando-se como se estivesse afirmando o óbvio para aqueles que não tinham compreendido completamente a situação. Mas ele é o pai, esclareceu o outro advogado. Beth parecia que ia desmaiar, repetidamente dizendo não. Dean então produziu documentos adicionais e um drive USB. Vamos emendar o pedido de divórcio, ele anunciou, passando o pendrive e uma folha de papel para o outro advogado. Primeiro, para agilizar o processo de divórcio, citando adultério. Há um vídeo convincente naquele pendrive mostrando Beth com seu ex-namorado. Certifique-se de ter pipoca pronta quando assistir. A expressão do advogado se tornou de choque, provocando lágrimas em Beth. Ela começou a se desculpar, mas Dean interrompeu. Dean produziu outro conjunto de documentos. A segunda emenda diz respeito à questão da pensão alimentícia. Estes são os resultados do teste de DNA indicando que Francis não é o pai dos filhos de Beth. Podemos especular sobre a identidade do pai, mas deixaremos isso para a esposa de Bill descobrir. Beth pareceu entender a implicação quando suas lágrimas cessaram e ela perguntou. O que você quer dizer, esposa de Bill? Essa revelação marcou o clímax. Dee elaborou. Bem, neste momento alguém está entregando uma carta de explicação, junto com um vídeo em outro pendrive e os resultados de DNA para a esposa de Bill. Além disso, incluí minhas informações de contato, oferecendo representação legal. As verdadeiras cores de Beth emergiram quando ela defendeu Bill. Mas isso arruinaria o casamento deles. Dean sorriu. Arruinar o casamento deles é inevitável. Quando a saúde do pai de Bill piorou, ele transferiu a propriedade para Bill. Meu entendimento é que a esposa de Bill administra o escritório e essencialmente comanda o negócio. Minha carta descreve minha proposta para que ela assuma a oficina mecânica. Eles não têm um acordo pré-nupcial. Beth começou a chorar mais uma vez. Dean então olhou para o advogado de Beth. Você se importaria em rever os documentos que eu forneci? Poderíamos marcar uma reunião para o começo da semana que vem. Ele estendeu a mão, e o outro advogado, ainda processando tudo, distraidamente apertou a mão de Dean enquanto conduzia Beth para fora do escritório. Beth tentou me dizer algo, mas eu simplesmente me virei e fui para o escritório de Dean. Demorou mais um mês, mas finalmente chegamos a um acordo. Eu desisti de toda a questão da pensão alimentícia, mas garanti tudo mais que havia proposto. Enquanto isso, a esposa de Bill o perseguia agressivamente. Ela retirou suas exigências de pensão alimentícia em troca da propriedade completa da oficina mecânica. Ela e Dee até obtiveram aprovação judicial para que um terceiro supervisionasse as finanças do negócio durante o processo de divórcio, garantindo que nenhuma das partes pudesse desviar fundos. No entanto, isso significou que a renda de Bill sofreu um golpe significativo, e ele ainda teve que pagar pensão alimentícia sem acesso às finanças do negócio. Bill inevitavelmente se mudou com Beth, mas agora ela era a única responsável pelo aluguel e pelas despesas com creche, esgotando sua parte das economias da casa rapidamente. Embora meu acordo de divórcio tenha sido alcançado, levaria vários meses até que fosse oficialmente finalizado, e eu ainda precisava garantir um emprego. Minha indenização sobreviveu ao processo de divórcio, mas estava diminuindo. Então veio um telefonema. A mulher na linha tinha me entrevistado em Kitchener. Enquanto eles ainda não tinham uma posição para mim lá, ela perguntou se eu consideraria me mudar. Eles estavam estabelecendo uma nova filial em outra província e se perguntaram se eu gostaria de me juntar à equipe. Era o novo começo que eu desejava. Jerry e sua esposa me apoiaram, mas ficaram tristes com minha partida. Passei as 2 semanas seguintes treinando no escritório de Kitchener antes de me mudar para Charlottetown. Com todos os meus pertences embalados, despedi-me de Jerry e passei pelo antigo apartamento uma última vez.
Ouvi dizer que havia tensão na oficina mecânica, o que levou Bill a trabalhar em outro lugar até o acordo de divórcio. Se sua esposa fosse embora, ele teria que pagar mais pensão alimentícia provisória. Quando parei no meu carro, refletindo sobre o que poderia ter sido, testemunhei Bill correndo para fora do apartamento com Beth em seu encalço, jogando um sapato nele. Parece que ela está aproveitando sua própria versão do paraíso. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!